Os irmãos também que nos assistem pelas redes sociais, a paz do Senhor. Peço aos irmãos que estejam abrindo a palavra do Senhor em João capítulo 8. O livro de João capítulo 8. Esperar todos acharem para que nós acompanhamos todos juntos a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Esperar só a irmã acabar de... Assim diz a palavra do Senhor. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se o ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo no meio disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais seja apedrejado. Tu, pois, o que dizes? E isso dizia eles, tentando, para que tivesse de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia como o dedo na terra. E como insistisse, perguntando, endireitou e disse-lhes: Aquele que dentro de vós está sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um a um, e começaram pelo mais velho até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles que teus acusadores? E ninguém te condenou. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Então o tema dessa noite é: não peques mais. No primeiro versículo me chama a atenção. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Em vários textos que nós acompanhamos dentro da Escritura, Jesus sempre estava indo ali no Monte das Oliveiras, aonde que ele se fortalecia, aonde Jesus ele procurava sabedoria, porque Jesus sabia que ele tinha que enfrentar muitas coisas, além do inimigo das nossas almas, aquelas pessoas também que eram contra Jesus, contra o ministério de Deus, como a forma de Jesus pregava a palavra, achando que Jesus não tinha aquele poder que ele tinha através de Deus. Mas Jesus era tão cheio de sabedoria que Jesus ele conhecia a lei. Jesus conhecia o íntimo daquelas pessoas. Jesus conhecia o agir daquelas pessoas, a atitude. Mas Jesus sempre estava no Monte de Oliveira, porque era um monte que ele estava sozinho. Era o momento que ele estava ali com intimidade com o Pai. Era o momento dele buscar aquilo que Deus queria que ele fizesse. Eu não vim pela minha vontade, mas vim pela vontade do meu Pai. É assim que Jesus nos ensina. Você tem que fazer a vontade do meu Pai. Jesus diz: aquele que é meu irmão e minha mãe é aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, quando você faz a vontade de Deus, você está fazendo em prol daquilo que Deus tem designado, é aquilo que Deus tem te mostrado. Então Jesus, quando ele fala, vai para o Monte de Oliveira, ele também nos ensina, vai para o teu quarto, aonde que é a sua intimidade, vai para o teu quarto, aonde teu Pai te visita em secreto, vai para o teu quarto, aonde você é fortalecido, vai para o teu quarto, porque ali ninguém vai te atrapalhar. Então Jesus, ele buscava todo entendimento à parte do Pai. No versículo 2, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando ensinava. Então o povo tinha o quê? Ele se maravilhava de ver Jesus falar, porque Jesus ele falava do céu, ele falava da casa do Pai, ele falava aquilo que estava no céu, porque ele conhecia o céu, que nenhum homem conhecia, porque Jesus tinha vindo de lá, para estar no meio do teu povo,
Jesus saiu da casa do Pai para estar morando com aqueles que eram simples e humildes. Jesus não veio morar em palácio, Jesus não veio morar em casa maravilhosa, mas Jesus veio estar em casa simples, em casa de oração, em casa que ele sabia que precisava de salvação. Jesus, ele ensinava o povo o caminho certo de que devia andar. Jesus ensinava a sair do pecado e viver uma vida reta ao Senhor. Então Jesus estava ensinando esse povo o agir de Deus no meio deles, como Jesus ele trabalhava no coração, como Jesus transmitia o amor de Deus para aquelas pessoas. Eu fico olhando nessa palavra, aquelas pessoas se assentando de frente com Jesus e ele na boca dele saindo coisa maravilhosa, o amor de Deus saindo dentro dele para aqueles que precisavam. Aleluia. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada de adultério. Olha, o confronto já vai começar. Jesus estava ensinando, pastor, coisas boas. Agora vai vir o confronto contra Jesus. Homens que queriam atrapalhar o ministério de Jesus. Homens que queriam parar Jesus de qualquer maneira. Mas Jesus já estava ali preparado. Jesus não escutava aquilo que aqueles homens estavam falando. Jesus estava escutando, era a voz de Deus. Jesus estava ali preocupado com a salvação daquelas vidas. Então aquelas pessoas vieram trazer aquela mulher, porque pela lei de Moisés, quando a mulher era apanhada de adultério, era condenada à morte. Mas eu te falo nessa noite, Jesus não veio para condenar ninguém. Jesus veio para ser o advogado de nós. Ele perdoa o teu pecado, Ele perdoa a tua vida. É o único que pode perdoar pecado, era Jesus. Mas uma coisa me chama a atenção, pastor, que eles insistiram tanto em Jesus, mas Jesus me mostra uma coisa maravilhosa. Tem momento que você fala, tem momento que você cala. Então Jesus ali não ouviu o que ele estava tentando, mas no momento certo ele falou: dentro de vós, que não tem pecado, atira a primeira pedra. Ô, irmão, aqueles que condenavam Jesus, estavam sendo condenados pela própria consciência. Olha para vocês verem agora, aqueles homens que acusavam aquela mulher, eles estavam sendo acusados diante de Jesus pela própria consciência. Quem vai te julgar é a sua consciência, não é Jesus que te julga. É aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, é aquilo que faz você pecar, é aquilo que te faz errar. Mas Jesus, em todo o tempo, ele estava ali, escrevendo na terra. E aquelas pessoas com aquela consciência, eu fico imaginando, como é que aquelas pessoas foram ir para casa, sabendo que a vontade daqueles homens era ver uma morte de uma mulher, pastor. Naquele momento eles queriam ver o que? Apedrejar aquelas pessoas. Eu falo para você nessa noite, às vezes você toma pedrada, mas não é para a morte. A pedrada que você vai estar levando, Jesus está com você. A pedrada que você leva durante toda semana, um mês que seja, não é para te matar, é para te fortalecer. Então, aquele momento, aquela mulher estava vivendo naquele lugar, era a última chance que ela tinha. Ela foi para aquele lugar sabendo: eu vou morrer hoje, hoje eu não vou passar. Mas o que aquela mulher não sabia, que no momento certo e no lugar certo Jesus estaria. Porque quando Jesus estava no monte orando, pastor, ele já sabia que isso ia acontecer, ele sabia que isso ia vir para matar aquela mulher, mas Jesus sai do monte de Oliveira para trazer vida para aquela mulher. E ele pergunta: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ô, irmão, quando eu ver a passagem de Jó, aonde que o inimigo das nossas almas vai até a Deus, vocês imaginam o acusador das nossas almas está ali? Esse aí não tem jeito, esse aí não vai fazer nada para você. Você morreu em vão. Imagina o diabo tentando a cabeça de Jesus. Mas Jesus fala assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque o nosso acusador das nossas almas está aí, querendo que Jesus te condena. Mas Jesus não te condena. Essas vidas aqui nos mostram que é a consciência nossa que nos condena, é a nossa atitude que nos condena. Então Jesus mostra nesse texto que: mas eu vim para perdoar. Só eu tenho o poder de perdoar os teus pecados. A alegria daquela mulher olhando para Jesus, ele falando: mulher, alguém está te condenando? Não, Senhor, nem eu te condeno. E hoje o que nós estamos querendo ouvir? Bendito do meu Pai.
É isso que nós queremos. Venha, bendito meu Pai. Quem são estes? Aqueles que não mancharam as tuas vestes, aqueles que foram fiel até o fim. E Jesus deu a ordem àquela mulher: vai, não peques mais. Agora o momento ela ali, não era mais de Jesus. Vai, não peques mais. Eu estou te salvando hoje, mas amanhã eu não posso falar que eu vou te salvar, porque o momento era aquele momento. Muda a sua vida, muda a sua história. É Jesus falando: muda a sua atitude, não faz isso que você estava fazendo, porque eles estão aí para te matar, para destruir. Então Jesus estava ali com aquele coração alegre, salvando uma vida. Ele queria salvar todos que estavam ali, mas aquela mulher foi salva por Jesus. Aquela mulher, do momento que eu vejo esse texto, pode ser que a mulher também que andou com Jesus, é aquela mulher que sentiu: Senhor, muito obrigado porque o Senhor fez, pela gratidão que eu tenho pelo Senhor, por aquilo que o Senhor fez. Porque se a gente for olhar a sociedade, pastor, se nós for olhar o mundo que nós vivemos, é condenação. Nós vivemos um tempo que as pessoas estão deixando de falar de amor, mas estão condenando. É muito mais fácil condenar que perdoar. É muito mais fácil. Perdoar é muito mais difícil, irmã Cássia. Mas aquele que pode perdoar é Jesus. Aquele que pode salvar é Jesus. Aquele que pode mudar a tua história é Jesus. Aquele que transforma é Jesus. Só Ele que pode te dar água que você não precisa mais buscar em poço. Somente Ele pode te dar vida. É o único que pode tirar, é o único que pode dar vida, é Jesus. Não fica escutando o que as pessoas te falam. Não precisa escutar o que as pessoas estão dizendo. Ouve a voz de Deus. Jesus manteve ele quieto no mesmo lugar e não ouviu o que aqueles homens estavam para falar. A palavra diz que eles insistiram tanto, Jesus, para acusar. E Jesus fala: quem não tem pecado? Aquele que fala que não tem pecado é mentiroso, pastor. A Bíblia fala: aquele que não tem, fala que não é pecador é mentiroso. Porque nós somos pecadores desde o princípio, desde que quando Adão peca, quando Adão erra lá no Éden, nós somos pecadores. E nós vamos chegar um dia que esses pecados vão ser arrancados dentro de nós. O alívio que aquela mulher foi para a casa dela, sabendo que o Senhor deu a oportunidade de ela viver. E nós estamos aqui porque nós temos nosso momento, nós possamos adorar, possamos glorificar o Senhor, possamos agradecer o Senhor por tudo, possamos também viver tudo que o Senhor tem nos mostrado. É em nome do Senhor Jesus que nós estamos aqui. Foi por Ele que nós estamos aqui de pé hoje. Amanhã eu não posso saber se eu vou estar de pé, mas somente Ele sabe, Ele conhece de todas as coisas. Ele conhece os pensamentos. Ele sabe do teu coração e da tua vontade. Jesus, Ele está aqui hoje, nessa noite, perdoando pecado. Eu não sei como é que você está na sua casa, mas se a tua palavra falou do teu coração, pede perdão ao Senhor que Ele perdoa. Eu não estou aqui para te acusar, eu não tenho poder de acusar ninguém. Hoje nós vivemos uma sociedade que eles acham que tem poder de condenar, ser juiz nessa terra, mas o juiz supremo é Jesus. Aquele que vai julgar todas as nações, rei, príncipes, governadores, presidente, do alto escalão até o menor. Jesus vai julgar todos, a palavra diz. Todos serão julgados perante o trono. Somente Ele pode absolver. Somente Ele tem amor e misericórdia. Jesus ensinava aqueles homens: vocês têm que ter amor e misericórdia. Vocês estão agindo conforme a vontade de vocês. Vocês não pedem direção ao Pai. Vocês não buscam a misericórdia de Deus. Vocês não buscam o amor de Deus. Jesus de todo o tempo estava falando com aqueles homens: muda de situação, muda de vida. E aquelas pedras foi caindo e mostrando que o pecado tem que sair de você. Aquelas pedras saindo ali, não é para você apontar para ninguém, porque você tem que olhar para dentro. Um dia eu estava conversando, irmã Cássia, pastor, com o irmão. Irmão, as pessoas olham, muitas pessoas, mas esquecem de olhar para si próprio. As pessoas não chegam no espelho, não olham ele próprio. Quer condenar as pessoas que estão em volta. Que ele tem esse problema. Mas e você? Você não tem problema, não? Todos nós temos problema. Todos nós temos dificuldade.
mas o Senhor tem transformado as nossas vidas. Essa é a mensagem dessa noite para as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus.